Na sequência, eu poderia trazer uma pessoa que vivesse no interior do Brasil e que fosse daquela cultura bem popular, aquele pessoa típica da roça. E ele é uma pessoa que vai trazer o discurso ligado à perspectiva do senso comum. Aí se eu perguntasse a ele, o que o senhor está vendo aqui quando olha para essa rosa? E ele ia me dizer, olha meu amigo, eu estou vendo aí um santo remédio para quem tem problema de rim. Isso aqui eu estou dando exemplo, não sei se tem esse efeito mesmo, viu gente? E ele me ensinaria como fazer um chá com as pétalas de rosa. E ele ia me dizer como é que eu ia fazer com o chá, qual o procedimento e depois de quantos dias eu ia ficar curado daqueles males. Outra coisa que ele poderia me relatar, calcada no senso comum, na observação imediata do dia a dia, nas frequências das coisas que acontecem, a gente tenta dar um sentido para aquilo imediato, ele me contaria então uma simpatia. Olha, o senhor sabe que essa rosa aí pode servir para o senhor conseguir alcançar alguma graça, algum pedido que o senhor faça. O senhor sabe principalmente se pode ajudar o senhor, que se você estiver apaixonado por uma moça e ela não tiver interesse no senhor, o senhor vai fazer o seguinte, vai pegar uma pétala dessa rosa, vai amarrar um fio de cabelo dela que o senhor pegou sem ela perceber, vai colocar dentro de um saquinho com areia e vai enterrar atrás de uma igreja na última sexta-feira do mês tal. E ele ia me dar essa simpatia. Olha, depois de uma semana, essa moça está completamente apaixonada pelo senhor. Isso é a famosa simpatia. Quantas e quantas tem por aí? Essa aqui eu particularmente inventei aqui agora. Ainda não fiz essa não. Mas eu queria dizer para vocês que a simpatia também, se você reparar, obedece à mesma relação que a anterior. Ele não tem uma comprovação absoluta do que vai acontecer. Mas ele, por experiência, por situações que ele visualizou, ele considera tanto uma prática quanto a outra válidas. Por isso ele receita isso para você. Se você verificar, isso também foi muito criticado. O senso comum também foi extremamente vilipendiado, inclusive, quando algum aluno ou alguma pessoa falava com o professor alguma coisa da ordem da cultura popular, um professor ou uma pessoa mais intelectual dizia, olha, isso aí é senso comum. Como se o senso comum fosse uma coisa sem o menor sentido, uma coisa baseada em erros. Se você analisar bem, o senso comum, na verdade, é uma base da ciência. Porque tem um livro do próprio Rubem Alves chamado Filosofia da Ciência, e ele coloca, antes de falar da ciência, ele coloca o senso comum como uma atividade humana pré-científica. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Se você chegar, por exemplo, numa cidade do interior, na roça, por exemplo, e um dia você vai fazer um passeio de manhã, e aí uma pessoa que está lá no bar, tomando uma cachaçinha, um caipira, chega para você, olha, o senhor vai passear, leva um casaco, que vai chover daqui a pouquinho, vai chover forte. Aí você fala, não, muito obrigado, está tudo bem. Você já não aceita o conselho, porque você já ouviu no rádio, na meteorologia, que não vai chover. Então você sai todo alegre para o seu passeio, mas volta todo ensopado, porque apanhou o maior toró lá no seu passeio. E você volta e vê o caipira ali, tá vendo? Não avisei. Aí você pergunta, como é que você sabe? É que toda vez que o meu calo dói, chove. Aí você, puxa vida, mas caramba, como é que ele chegou a essa conclusão? Olha, gente, isso é uma perspectiva do senso comum. Veja se não é de alguma forma algo pré-científico, uma pré-ciência. Ele se baseou em uma observação, como é o começo da ciência. Toda ciência começa com uma dúvida, uma indagação. Você observa um dado e tenta entender o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com ele. E ele percebeu que é uma ligação, porque uma vez ele estava com o calo doendo, ele percebeu que logo veio a chuva. Numa outra aconteceu a mesma coisa. Numa terceira ele fala, será que é isso mesmo? Será que quando o meu calo dói, chove? Olha aí, isso não é uma espécie de hipótese, né? Que é algo
é uma base, uma das bases do método científico. E você, na sequência, ainda vai mais longe, ainda fala, eu acho que toda vez que o meu calo dói, chove. E aí ele dá um passo além. Eu vou verificar isso. Agora eu vou ficar atento. Seria uma espécie de fase de observação, de experimentação, que é algo também importantíssimo no método científico. E ao final ele chega a uma conclusão. Então você repara que não é muito justo o que foi feito com o senso comum sendo tratado como algo que representa uma ignorância da cultura popular. Pelo contrário, ele é um relato digno, é um relato que atende às demandas daquela população. E se você for levar mais em conta o seguinte, a questão da saúde, você vai verificar que quem cuidou da saúde no Brasil foram as curandeiras e os mateiros com seus chás, que eles buscavam na informação da cultura popular, no contato com os índios, depois no contato com a cultura negra. Você acha, por gentileza, pense junto comigo, que no Brasil colônia havia médicos para todo mundo? E no Brasil Império? E hoje mesmo, você acha que tem médicos que podem te atender a todo momento? Quem muitas vezes cuida da nossa saúde são pessoas que foram, durante algum tempo, muito desprezadas, como as rezadeiras, as benzendeiras, as curandeiras e os mateiros. Mas eu vou dar um depoimento pessoal para vocês. A minha mãe, que vinha de uma tradição de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, ela muitas vezes, antes de me levar ao médico, principalmente quando não era uma coisa muito grave, ela me levava na rezadeira. E nós tínhamos uma rezadeira lá próxima de casa, uma senhora de seus 80 anos, uma negra, filha de escravos, uma senhora de uma sabedoria incrível, analfabeta, mas extremamente sábia. Isso é uma questão também para a gente pensar. Essa senhora curava a gente de cobreiro, fazia orações assim para todo tipo de situação que a gente está vivendo e que funcionavam para a gente de alguma forma. Eu me lembro que a minha mãe uma vez foi com muitas dores nas costas e ela falou para minha mãe que ia fazer uma cura com ela, um tratamento com ela. E ela pegou, a minha mãe combinou, olha, eu vou levantar a senhora pelas costas, a senhora vai subir, elas se engancharam, né, nos braços, quando a senhora descer, eu vou subir. E ela fez isso, um exercício, não sei se 2 ou 3 vezes, quando ela acabou, a minha mãe estava melhor. E a minha mãe ficou curada, parou a dor. Ela falou, não falei com a senhora? Ela rezou, não cobrava nada, com uma humildade incrível, e fez esse procedimento. Uma vez dando uma aula com uma turma de fisioterapia, de metodologia científica, eu contei esse caso, e uma aluna da fisioterapia falou comigo, professor, essa mulher sabia das coisas, porque nós, hoje em dia, fisioterapeutas, usamos, claro, com técnicas muito mais apuradas, isso que ela fez é chamado tração. E é um tipo de tratamento que a sua mãe fez com uma perspectiva muito humilde, muito simples, mas que funcionou. Essa senhora sabia das coisas. Quando ela falou comigo isso, eu falei, poxa, esse exemplo vai ficar marcante para mim, para mostrar a importância do senso comum. É um relato que merece o nosso respeito. Outra pessoa que viesse falar dessa rosa, digamos agora alguém que viesse falar sobre o ponto de vista religioso. Eu podia ter trazido aqui um padre, um pastor, um pai de santo, um rabino, um imã do Islã, um monge budista. Depois vamos pegar um padre, por exemplo. Ele chegaria, padre, o que o senhor está vendo quando olha para essa rosa? Ele diz, meu filho, eu estou vendo a beleza da criação de Deus. Meu filho, essa rosa fala, ela grita para a gente a existência de Deus. Porque quando você olha para uma rosa dessa, você pensa, é impossível isso estar aqui por acaso. Alguma inteligência criadora elaborou essa obra tão linda. E assim como essa rosa, aquela cachoeira, esse pé de jaca, esse pé de goiabeira, esse pé de qualquer planta, ou o mar, e ele vai extrapolando, mostrando tudo é criação divina, e o homem é a criação maior.
O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então você vê que o homem é o ápice da criação. E ele diria mais, ele diria, e agora isso é uma glória para o homem, mas ao mesmo tempo é um compromisso. Porque o Deus, ao mesmo tempo que cria e coloca tudo isso à disposição do homem, ele deixa também mandamentos, ele deixa também obrigações, compromissos que o homem tem que ter com ele. E a partir daí, o homem vai ter que saber cuidar dele, dos outros, da natureza, tudo à sua volta, como um agradecimento e um compromisso ao Criador, a Deus. Porque senão ele vai estar caindo em pecado, ele vai ser alguém que renega essa força divina que o criou. Aí o padre ia embora. O que a gente verifica de diferente nesse discurso? Especialmente com relação ao mítico, que é bem próximo aqui. O discurso religioso pressupõe agora uma teologia. Ele explica. O mito contava uma história. Mas a religião também não conta história? Conta. Mas ela conta história para ilustrar. Ou quando você conta uma história, ela é explicada por um teólogo, por um padre, por um sacerdote, seja de que religião for. Ela é contada para fazer uma ilustração da narrativa teológica, quer dizer, há um discurso. Teologia quer dizer estudo de Deus. O mito não é um estudo, isso não faz do mito algo menor. O mito é uma narrativa que dá um sentido. A religião produz uma teologia, e junto com a teologia vem uma explicação, por exemplo, de quem é Deus, quem é o homem em relação a Deus, quais as obrigações que o homem tem, há uma moral, há uma forma de você se comportar, há um respeito, há uma hierarquia que logo aparece, há um livro sagrado, coisas que não aconteciam no mito. A gente poderia dizer então que a religião, de certa forma, racionaliza e, de certa forma, burocratiza, torna a experiência religiosa algo mais administrado. O objetivo é o mesmo do mito, acabar com a aleatoriedade, mas estabelecer um contraponto entre o profano e agora o que está sendo colocado, o sagrado. E o sagrado tem um entendimento, que cabe a você ouvir o sacerdote, para você, seja ele de que religião for, para você estar no caminho que te leva a Deus. Então, repare, essa é uma característica do discurso religioso. Vamos na sequência agora encontrar um cientista. O que faria o cientista? Doutor, o cientista tal, de qualquer área, o que o senhor está vendo aqui? Olha, meu filho, eu não posso falar nada. Isso é o processo comum, é uma rosa, mas eu preciso levá-la para o laboratório. Ele ia cortar a rosa, ia levar para o laboratório, ia acabar com a rosa no laboratório, ele ia pegar, estudar as pétalas, com toda a tecnologia, com toda a metodologia científica, ia produzir uma narrativa científica. Ele, depois de 3 dias, 4 dias, ele não voltaria com a rosa. Ele voltaria com um laudo sobre a rosa, em que ele explicasse cientificamente todos os aspectos botânicos, genéticos, tudo que fosse possível explicar, a família da rosa, o aspecto da coloração, tudo ele traria esmiuçado. É uma característica do pensamento científico. Há um filósofo que a gente vai citar para vocês na nossa bibliografia a respeito da aula de hoje, que é o francês, recentemente falecido na década passada, chamado Gilles Deleuze. E o Gilles Deleuze, ele faz essa distinção entre filosofia, ciência e arte também. Eu vou deixar para depois falar da ciência, da filosofia e da arte. E no caso da ciência, a gente viu o exemplo aqui do cientista que é chegar e levar para um laboratório, seguir todo um ritual, né? Todo um roteiro, um protocolo, né? do cientista, da sua metodologia. E o Deleuze diz que a característica central da ciência é produzir funções. Isto é, você estuda qualquer objeto e você entende o funcionamento dele e a utilidade, como ele pode ser empregado, seja ele o que for, como ele vai, essa função, quer dizer, a função que ele vai passar a ter para a gente, mas também como ele funciona. Então, a ciência se preocupa com isso, com funções. Vou dar um exemplo aqui.
Quando um paciente chega com assim descompensado no hospital, o que um médico faz, um enfermeiro, alguém, principalmente um médico nesse primeiro momento, tenta estabilizar o quadro. Olha, como é que está a pressão? Vamos estabilizar a pressão. Estabiliza o coração, batimento, estabiliza isso, estabiliza aquilo. E ao mesmo tempo ele já vai começando a tentar investigar o que está errado no funcionamento, o que está errado nas funções. Então o cientista, seja ele um astrônomo, um biólogo, um agrônomo, ele vai tentar entender as funções, vai pesquisar as funções. E daí a importância da ciência e a tecnologia também vir junto, vir atrelada. Bom, uma outra forma de abordagem do real seria a arte. E qual seria a característica do artista? Se eu coloco, por exemplo, uma rosa diante de um artista, eu poderia ser um pintor, um escultor, poderia ser um músico, poderia ser um cineasta, poderia ser um arquiteto, não independe. Qualquer um dos artistas iria se aproximar da rosa. Vamos pegar o caso de um músico, por exemplo. E se eu chegasse para um músico, por exemplo, o Cartola, e eu perguntasse: Cartola, o que você está vendo aqui? Quando você olha para essa rosa, ele ia olhar para a rosa, ia pegar o violão, ia falar: bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Aí um outro pedacinho, a gente vai pular aqui. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Você verifica o que? Aqui, com o discurso do artista. Ele não está preocupado em explicar nada. Ele não está baseado em fé. Ele não está observando a frequência no cotidiano. Ele não está querendo buscar fatos concretos. Ele não está pesquisando a rosa. Ele emitiu um sentimento. Ele fez uma produção artística. E o que move essa produção artística? É a percepção dele e o objeto que ele vai produzir, que vai afetar também a percepção de outros. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Esse mesmo Deleuze que eu falei ainda há pouco, ele diz que a arte, a ciência produz funções. Ele vai dizer: a arte produz perceptos. O que é o percepto? Eu tenho a percepção, e da minha percepção, de todo aquele meu feeling, a minha imaginação, todo aquele processo junto, vai produzir um percepto. O que é o percepto? É a obra em si. É o livro que eu produzi. Está aqui, está pronto o livro. Percepto. É a sensação, a percepção, como se ela tivesse sido congelada naquele momento. Tanto é que às vezes um artista tenta fazer de novo a obra e não consegue. Deixa eu pintar aquele quadro daquele mesmo jeito, ele não consegue. Porque foi tudo fruto de um momento. Ele pode se aproximar, mas aquela obra está inteira ali naquele momento. Então o Deleuze vai dizer: é um percepto. Pode ser uma música, pode ser um filme, é aquela produção artística que se deu a partir do que o artista vivenciou com relação ao que está à sua frente, e construiu uma realidade que não é necessariamente uma cópia. Mesmo com uma fotografia, que aparentemente você está tirando a foto da realidade, uma fotografia tem iluminação, ela tem todo um jogo de posicionamento, tem o tipo de câmera, ela vai te dar um produto de um percepto. Ela é um percepto. Ela sempre vai ser a maneira como você enquadrou, isso também no cinema, aquela imagem que você está vendo, você recortou a realidade, entendeu? E por último, vou falar do filósofo, a filosofia. Se eu trouxesse um filósofo aqui, o que ele ia fazer? Ele vai perguntar: o que você está vendo quando você olha para essa rosa vermelha? Ele dizer: olha, antes de te falar qualquer coisa, você me perguntou o que eu estou vendo quando eu olho para essa rosa vermelha. Mas primeiro eu queria te fazer uma pergunta: o que você entende por ver? Que aí eu vou poder te explicar o que eu estou vendo. O que você entende por ver? Sim, porque o que você está vendo pode não ser a mesma coisa que eu estou vendo. E aí começaria uma série de perguntas. E você prossegue dizendo que eu prossigo perguntando outras coisas.
diria ele para mim. Você me disse, o que eu estou vendo quando eu olho para essa rosa vermelha? Vem cá, vermelha? Aí ele vai, apaga a luz. Cadê o vermelho? Ela é vermelha mesmo? Cadê? O vermelho sumiu. Quer dizer, você vai verificar que o Newton, Isaac Newton, quando produz aquela reflexão sobre a cor, e vai lançar a ideia de que não existe a cor, o que existe é o reflexo da luz através dos objetos, que produz a experiência da cor, você vai ver que ele era um filósofo também. Ele era um cientista e dublê de filósofo, ou dublê de filósofo e cientista, porque ele tinha já tinha feito essa indagação no âmbito da filosofia, e vai utilizar a ciência, vai buscar funções que expliquem essa teoria. A pergunta gerou a construção de um conceito. Ele continuaria para mim, olha, uma outra pergunta, essa rosa me leva a pensar o seguinte, ela está aí viva, bonita, como o padre acabou de citar, só que daqui a pouco ela acaba. E ele disse muito bem, existe um projeto, um Deus, mas e quem criou Deus? Será que existe um Deus mesmo? Será que ela não está aí por acaso? Será que essa rosa, para onde ela vai depois que ela acabar? E ele depois transferiria a pergunta para a nossa própria vida, e nós, como é que estamos nessa mesma situação? Então, o Deleuze vai dizer, a filosofia, característica central é a produção, é a criação de conceitos. Ela faz a pergunta, ela desbanaliza o banal, ela desconstrói coisas que estão para a gente evidentes e permite que a gente construa, não só desconstrua, mas construa outros conceitos. E o mais importante é que, ao construir um conceito, todo filósofo sabe que esse conceito dele não é a verdade, não é o retrato da realidade. Ele é apenas um conceito, uma nova forma de você conceituar, que vai, às vezes, ter impacto sobre a sociedade muito grande, mas logo depois vai ser contestado por outros. E não vai ter problema nenhum nisso, porque exatamente a filosofia vive dessa troca, substituição de um conceito por outro. Não se trata nem de um evolucionismo, você às vezes pode voltar para um conceito, buscar conceitos do passado e remasterizar, vamos dizer assim, e recolocá-lo, e eles servirem para as pessoas. O mais importante é isso, a filosofia indaga, desconstrói, desbanaliza, porque às vezes são coisas que a gente considera absolutamente verdadeiras. Vem um filósofo e mostra que aquilo é um preconceito, ele mostra que aquilo é uma visão deturpada e que a gente de alguma forma acatou como se fosse a verdade, seja pela educação familiar, a educação escolar, a influência social como um todo. Então, a filosofia tem um papel, vocês devem estar percebendo, central nisso tudo. Muito bem, para uma primeira abordagem, eu ficaria aqui. Agora, nosso próximo encontro, eu vou começar a falar exatamente dos primeiros filósofos na Grécia. Como eu falei, gente, a filosofia sempre existiu a partir do momento que o homem foi capaz de perguntar e criar um conceito sobre qualquer coisa. Isso aqui é isso aqui funciona dessa maneira. E tentar explicar aquilo conceitualmente. Isso é filosofia. E a gente vai ver os pré-socráticos. Nosso primeiro encontro vai ser sobre Tales de Mileto. E vai ser na nossa próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos. Eu agradeço. Espero que tenha sido algo didático e suave para vocês entrarem nesse mundo fantástico, que é o mundo da filosofia.